Senhor, família. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de vós. Vamos tratar hoje o assunto na mesa, a imortalidade da alma. Assunto da mesa, a imortalidade da alma. O que acontece com a alma após a morte? Eu gravei um vídeo acerca da cronologia do inferno e através desse vídeo da cronologia do inferno, que está no Facebook, que está no YouTube, nas redes sociais, as pessoas me chamaram no WhatsApp e no Mensageiro e acerca da curiosidade de o que acontece com a nossa alma após a morte. Para eu poder falar sobre a imortalidade da alma, vamos tentar entender aquilo que a Bíblia elucida, aquilo que a Bíblia nos dá, aquilo que a Bíblia nos revela acerca da origem da alma. Ainda que não seja um assunto claro, mas a Bíblia ela vai elucidar alguns pontos acerca da origem da alma. Imortalidade da alma, o assunto da mesa, o que acontece após a morte. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 7. A versão que eu tenho em mãos é uma versão extraordinária, muito boa, e através dessa versão eu vou trazer aqui um pouco acerca da origem da alma, né? Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Essa parte A do versículo está falando acerca do corpo, a parte física. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Isso aqui, a parte física, é a parte material, a qual lá em Eclesiastes está escrito que quando o homem morre, o corpo para o pó volta. Morrendo o homem, o seu corpo para o pó retorna e o espírito volta a Deus que o deu. Amém? Está escrito em Eclesiastes. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, vamos entender como o Espírito que há no homem. Não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do homem, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, que o Espírito do homem está sujeito ao homem. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então é o Espírito que há no homem, é o fôlego de vida que veio da parte de Deus. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui que está. Vai ter versão bíblica que vai dizer, e o homem se tornou uma alma vivente. Porém, a versão mais coerente é, e o homem se tornou um ser vivente. O homem se tornou um ser vivente, aqui apresenta a alma. Ou seja, o homem é corpo, alma e espírito. O espírito, alma e corpo. Tanto faz de frente para trás, de trás para frente, enfim. Dentro disso, vai existir 3 escolas. Eu quero falar de 2. Dentro disso, existem 3 escolas e eu quero falar de 2. E a escola que ensina sobre a dicotomia. A dicotomia é os 2 corpos, corpo físico e corpo espiritual. Na dicotomia, corpo físico, a matéria. Na dicotomia, corpo espiritual, o espírito e alma são intercambiáveis. O espírito e alma são um só. Então, a dicotomia vai defender corpo físico e corpo espiritual, porque tanto espírito e alma na dicotomia é uma coisa só. Agora existe outra escola, que é a tricotomia, que ensina sobre a tricotomia, que o homem é dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. As Assembleias de Deus são tendenciosas à tricotomia. Eu sou tendencioso à tricotomia, corpo, alma e espírito. Dito isto,
o que acontece com a nossa alma após a morte. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:7 que após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9:7, após a morte segue-se o juízo. O que acontece? A pessoa que morre hoje em Cristo, a pessoa que morre hoje no caminho, a sua alma vai para o paraíso. Paraíso esse, que é na nova aliança. Esse paraíso na antiga aliança era conhecido como seio de Abraão, que era uma cultura judaica. Então, o seio de Abraão da antiga aliança é o paraíso agora da nova aliança. Então, toda pessoa que é salva em Cristo, toda pessoa que está no caminho do Senhor, toda pessoa que se converteu a Jesus, toda pessoa que se rendeu ao senhorio de Cristo, morre hoje, vai para o paraíso. E no paraíso não está inconsciente. E no paraíso não está num sono profundo. No paraíso está consciente, com seu intelecto totalmente real e viva. Então as pessoas que morrem hoje vão direto para o paraíso. O paraíso, segundo Apocalipse, a gente pode se basear no livro de Apocalipse. Eu não sei se é 6:9 ou se é 9:6. Depois eu coloco a informação no vídeo. Que vai dizer que as almas clamavam debaixo do altar. Então entende-se que o paraíso é debaixo do altar de Deus, que parece ser uma antessala à sala do trono. Então, se as almas estão clamando debaixo do trono de Deus, elas estão o quê? Conscientes e estão vivas, ok? Então, o que acontece após a morte? Após a morte, esse corpo, que é a parte física, vai retornar para o corpo, vai retornar para a terra, e o nosso corpo espiritual, que é alma e espírito, vai para o paraíso. O espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus, e a alma fica no paraíso. Então a Bíblia vai dizer que a nossa alma é imortal. Existe o pessoal, gente, que é mortalista. Existe o pessoal, os nossos irmãos da Adventista de Deus, que defende o sono da alma, que quando o homem morre, eles fazem uma exegese equivocada de Eclesiastes capítulo 9, se não me falha a memória, e quando diz que a pessoa vai para a sepultura, ali acaba tudo, não tem memória, não tem nada. E eu gravo outro vídeo para poder explicar Eclesiastes capítulo 9, porque ali é na perspectiva do homem, debaixo do sol. Na perspectiva do homem, você olha para uma pessoa no túmulo, para ele acabou. Na perspectiva do homem debaixo do sol, porque Eclesiastes é uma leitura, Eclesiastes é uma literatura debaixo do sol. Aquilo que o homem está vendo acontecer no Cronos, debaixo do sol. Então ali quando o homem olha para a sepultura em Eclesiastes 9, não tem memória, acabou-se. Mas na perspectiva de Deus, na visão de Deus, existe uma vida após a morte. Então, nossos irmãos adventistas vão defender a mortalidade da alma. Eu defendo a imortalidade da alma. A alma não morre. Texto para me poder solidificar aquilo que eu estou falando para vós outros é Mateus. Mateus, capítulo de número 10. Vamos ver se a alma é imortal ou se a alma é mortal. Vamos ver se após a morte de alguém, a alma também fica num sono profundo, o sono da alma, ou a alma não pode se matar. Mateus capítulo 10, o versículo de número 28, para não ficar nas minhas palavras. Não temam os que matam o corpo. Não temam os que matam o corpo, o físico. Mas não podem matar a alma. Não podem matar a alma, porque a alma é imortal. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno. Aqui é Hades.
tanto a alma como o corpo. Ou seja, então após a morte, a nossa alma ela é imortal, ela vai para o paraíso, ela vai estar consciente no paraíso. Aí surge a pergunta, pastor, se a gente morre e a nossa alma vai para o paraíso, que sentido tem de arrebatamento? Surge a pergunta. Um assunto leva a outro. Um assunto linka ao outro. Se a gente morre agora e vai para o paraíso para estar com Jesus, qual é o sentido do arrebatamento? O arrebatamento não é um assunto para se tratar acerca de alma e espírito. O arrebatamento é um assunto a se tratar acerca do corpo, porque o corpo vai para onde? Para a sepultura. O corpo vai para onde? Vai para o pó. A alma vai para o paraíso. E a alma dos perdidos vai para o Hades. Morrendo em Cristo, a sua alma vai para o paraíso consciente. Morrendo sem Cristo, a sua alma vai para o Hades consciente. No Hades, mansão dos mortos, a pessoa já está em tormento, a pessoa já se encontra em tormento, e no paraíso, a pessoa está em paz, gozando dos beneplácitos da parte de Deus. Mas qual o sentido, pastor, se a gente já está no paraíso do arrebatamento? O arrebatamento é para a transformação e a glorificação do corpo. Já disse Paulo, nós que estamos vivos seremos transformados, mas aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro e o seu corpo vai ser transformado. Então o arrebatamento trata-se do corpo, da transformação do corpo. Esse corpo que é corruptível vai se tornar incorruptível, um corpo glorificado. Então esse é o sentido da coisa, essa é a explicação da coisa. Porque surge a pergunta, se a gente já foi para o paraíso após a morte, qual é o sentido do arrebatamento? O sentido do arrebatamento é o todo, o corpo ser transformado, o corpo ser glorificado e o nome do Senhor ser glorificado. Então decida hoje, decida agora, você que vai assistir esse vídeo, a sua eternidade é de acordo com as suas escolhas em vida, porque após a morte segue-se o juízo. Cuidado com esses ensinos, a qual diz que depois da morte acabou. Não, se você morrer hoje, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Se você descer hoje sem Jesus, é Hades, tormento, a primeira fase do inferno. Se você descer hoje com Jesus, é paraíso. Então, em nome de Jesus Cristo, faça a sua escolha. Isso é o que acontece após a morte. A alma em Cristo vai para o paraíso. A alma sem Cristo vai para o Hades, esperando o juízo final, que é o dano da segunda morte. Já diz o profeta Daniel, uns vão ressuscitar para a morte eterna e outros vão ressuscitar para a vida eterna. Paz de Cristo. Eu posso perder tudo na vida, eu só não perco a minha fé. Em cada queda, ela me levanta mais forte.